Charles Bukowski foi um renomado poeta e escritor americano do século XX, conhecido por sua visão de mundo crua, intensa e, por vezes, brutal. Nascido na Alemanha em 1920, Bukowski imigrou com sua família para os Estados Unidos em 1923. Sua infância foi marcada por grandes dificuldades, incluindo frequentes agressões de seu pai desde os 6 anos de idade. Como imigrante da Alemanha, Bukowski enfrentou o ridículo de outras crianças devido ao seu sotaque e às suas roupas, sendo tratado como um pária durante seus anos escolares. Na adolescência, ele desenvolveu uma doença que cobriu seu rosto com acne severa e outras lesões relacionadas, agravando ainda mais suas inseguranças e isolamento. As experiências de abuso e solidão que Bukowski enfrentou durante a infância e adolescência moldaram sua visão de mundo e despertaram seu desejo de, eventualmente, se expressar como escritor. Em uma entrevista concedida mais tarde em sua vida, Bukowski afirmou que seu pai foi um grande professor de literatura, pois lhe ensinou o significado da dor, especialmente dor sem sentido. Quando você apanha por tempo o suficiente, você vai ter uma tendência a dizer o que realmente quer, afirmou Bukowski. Durante seus 20 anos, após 2 anos na faculdade, Bukowski abandonou os estudos e tentou pela primeira vez se tornar um escritor profissional. Ele atravessou os Estados Unidos, trabalhando temporariamente em empregos manuais enquanto escrevia centenas de contos. No entanto, dessas centenas de histórias, apenas algumas foram publicadas nesse período, e as que foram não obtiveram sucesso. Após alguns anos, Bukowski praticamente abandonou a escrita, desiludido com o processo de publicação e sua aparente incapacidade de escrever com qualidade suficiente para alcançar o sucesso. Bukowski continuou trabalhando em diversos empregos manuais por muitos anos. Em 1955, aos 35 anos, após uma década sem escrever, ele quase morreu devido a uma úlcera hemorrágica grave. No entanto, ele sobreviveu. Pouco tempo depois, como se fosse seu destino, Bukowski pediu demissão do trabalho nos Correios e voltou a escrever. Alguns anos depois, Bukowski publicou vários trabalhos, mas ainda sem alcançar grande sucesso, sendo forçado a retornar aos Correios, de onde havia saído anteriormente. Diferente de antes, desta vez, Bukowski continuou escrevendo enquanto trabalhava no Correio. Ele aproveitava o tempo que tinha antes do seu turno para se dedicar à escrita. Bukowski seguiu nessa rotina por muitos anos, publicando ocasionalmente seus trabalhos em revistas underground, mas sem alcançar grande sucesso. Mesmo sem perspectivas de sucesso, dinheiro, fama ou sequer subsistência provenientes de sua escrita, Bukowski persistiu, escrevendo quase todos os dias antes de ir para o trabalho. Claro, todos conhecemos o desfecho da história de Bukowski. Ele é lembrado hoje como um escritor renomado e bem-sucedido, com uma importância que perdura por décadas após sua morte, sendo considerado um dos maiores de todos os tempos. No entanto, Bukowski só alcançou sucesso tradicional e reconhecimento público quando já estava na casa dos 50 anos, muitos anos após ter retornado ao trabalho nos Correios. Somente após longas e contínuas tentativas na escrita, o trabalho de Bukowski começou a ser notado e apreciado por um público. Foi apenas quando conseguiu um contrato com uma editora que concordou em financiar sua obra que Bukowski finalmente pôde sobreviver de sua escrita. Aos 50 anos, já no final do que seria uma carreira tradicional, Bukowski teve sua primeira grande oportunidade e a agarrou. O que parecia ser o fim para muitos foi, na verdade, o início da carreira de Bukowski. Em pouco tempo, ele se tornaria cada vez mais famoso e importante no mundo literário e na cultura em geral. Foram necessários anos de escrita e inúmeras tentativas para que, finalmente, as circunstâncias favorecessem Bukowski, permitindo que ele encontrasse sucesso como escritor. Para que ele alcançasse o que desejava desde a adolescência e realizasse o que acreditava ser seu destino. Com isso, é, pelo menos à primeira vista, desconcertante que sua lápide traga a inscrição "Não tente". Uma mensagem que soa especialmente sombria, ainda mais em uma lápide, além de parecer contrária à sua própria trajetória. Como poderia um homem que conseguiu se tornar tão bem-sucedido em concretizar sua visão de si mesmo deixar essa mensagem? Um homem que, apesar da demora, conquistou imenso respeito e reconhecimento por seu trabalho, tudo graças às suas tentativas incessantes.
como ele poderia deixar as palavras "não tente" como sua mensagem final? Talvez seja justamente aí que se encontra a ideia mais importante, não apenas em seus escritos, mas em sua vida. Em uma carta para William Packard, editor, amigo e escritor, Bukowski escreveu: "Muitos escritores escrevem pelos motivos errados. Eles querem ficar famosos ou ricos, ou transar com garotas com flores nos cabelos. Quando tudo dá certo, não é porque você escolheu escrever, mas porque a escrita te escolheu. É quando você está furioso com ela, quando ela preenche seus ouvidos, suas narinas e se esconde debaixo de suas unhas. Quando não há esperança, apenas a escrita." Nessa carta, Bukowski está se referindo aos aspirantes a escritores, mas, de certa forma, também há algo muito maior. A ideia de sentido, sucesso e envolvimentos criativos em geral. Quando alguém te perguntou pela primeira vez qual era a sua cor favorita, e você precisou escolher entre azul, vermelho ou qualquer outra, talvez tenha parecido uma questão de escolha. Mas, na verdade, não era. Ninguém escolhe como uma cor faz com que se sintam ou porque algumas parecem pintar nossos cérebros com mais intensidade que outras. Podemos descrever a razão pela qual gostamos de uma cor, mas não escolhemos o motivo. De certa forma, é a cor que nos escolhe. No caso de uma cor favorita, é simples perceber qual nos faz sentir melhor, e a escolha parece vir sem esforço. Porém, definir o sentido da vida e carregar a cruz de nossa existência não é tão fácil nem simples, tornando esse processo inevitavelmente mais complicado, enigmático e desafiador. Apesar de tudo, talvez no fundo seja semelhante a saber qual é a sua cor favorita. Ao longo de sua vida, Bukowski sempre retornou à escrita, sem nunca diluir ou modificar sua voz por qualquer outro motivo. Ele nunca permitiu que a rejeição ou o sofrimento do processo o afastassem da escrita. Não é que Bukowski não tentasse. Ele simplesmente não tentava ser algo que não era. Ele se esforçou para ser um escritor, mas nunca tentou querer ser um escritor, nem tentou escrever de uma forma diferente da que desejava. Ele simplesmente fez. E continuou fazendo. Na mesma carta para Packard, Bukowski prosseguiu dizendo: "Nós trabalhamos demais. Tentamos demais. Não tente. Não trabalhe. Já está lá, nos observando, tentando sair de um útero fechado." Com isso, Bukowski faz alusão à ideia de que se você precisa tentar para se importar ou desejar algo, talvez isso realmente não importe para você. E talvez você não queira de verdade. Talvez não seja a sua cor favorita. Pelo menos no campo criativo, damos o nosso melhor quando somos autênticos, naturais e honestos, sendo quem realmente somos e expressando o que verdadeiramente queremos dizer ou fazer, sem maiores intenções, sem forçar ou pensar demais. Talvez seja isso, em parte, o que Bukowski quis dizer. No entanto, a verdade é que ninguém além de Bukowski pode afirmar com certeza o que ele realmente pensou ou quis dizer sobre qualquer coisa. E nada disso sugere que algo tão complexo quanto sentido, paixão, desejos e sucesso seja simples ou possa ser prescrito de forma fácil. Porque não é. Tudo isso é tão obscuro e complicado quanto o próprio cérebro que criou todo o sistema. E não é como se a escrita, filmagem, pintura, música, negócios ou qualquer outra atividade devesse ser fácil para um escritor, diretor, pintor ou músico, para que seja a coisa certa para eles ou para que sejam bons nisso. No entanto, se a dor e a persistência durante o processo não parecerem valer a pena e você não se sentir disposto a continuar, mesmo diante de rejeições, dificuldades ou sacrifícios, é aí que Bukowski provavelmente diria: "Não tente." Mas se a ideia de não fazer algo dói mais do que o sofrimento de realizá-la, se viver sem isso ou nunca ter tentado te aterroriza, se essa coisa te alcança e atravessa, quase como se não houvesse esforço, então talvez seja nesse ponto que Bukowski diria: "Tente, e se você vai tentar, tente para valer." Charles Bukowski. Teaches you where humanity is. You never want to forget that.